Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. O nosso show, o FX Baggio Signal 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga das redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube, é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. O FX Baggio Signal 101 comenta matérias informativas de caráter jornalístico. Isso não constitui uma recomendação de investimentos. As ações são pequenas frações do capital social de uma empresa. Assim, ao investir nas ações, você vira sócio dessa companhia. O FX Baggio Signal 101, episódio 120. Qual é o Quote of the Week? Aí para refletir. Voting is the foundation stone of political action. The ballot is stronger than the bullet. Essa aqui quer dizer a urna é mais forte do que a bala, frase do Lincoln. E a terceira aqui, politics is the ability of foretell what's going to happen tomorrow, next week, next month, and next year, and to have the ability afterwards to explain why it didn't happen. Essa aqui é do Churchill, quer dizer o seguinte, a política é a habilidade de predizer o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o próximo mês e no próximo ano, e depois ter a habilidade de explicar por que não aconteceu. O Churchill, grande estadista da Grã-Bretanha principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais, mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. O sinal mais alto transmitido da maior cidade da Serra Catarinense e de Santa Catarina, uma das mais altas do Brasil. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje com participação da equipe global in English, Spanish and Italian. Mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro, para você renovar o ânimo. Bora curtir? Vamos lá então para o Signal Boom Number 1. Maravilha, então, se vocês tenham curtido essa balada do Led Zeppelin, uma das melhores. Então, FX Baggio Signal 101, rádio frequência 101.9, rádio 101 FM, YouTube FX Baggio-Enercore, dá um like lá. Por favor, se inscreva no meu YouTube, esse é o podcast que eu acabei de dizer para vocês, repetindo lá, FX Baggio-Enercore, ative as notificações, sininho, comente e curta, dê um like lá. Agora com participação da equipe global em English, Spanish and Italian. Primeira participação de hoje vai ser com a nossa amiga Lindsay, diretamente de Chicago. Vamos lá escutar então o sinal da Lindsay. Lindsay, manda lá. Hello, listeners of FX Baggio. This is Lindsay Herrera in Chicago with this week's economy and market report. Nike stock jumping 8% in after-hours trading news with announcement CEO John Donahoe is leaving, only to be replaced by Nike veteran Elliott Hill, who held a number of senior positions before retiring in 2020.
Basketball legend Michael Jordan found a buyer for his ultra-custom mansion in suburban Chicago after more than 10 years on the market. Selling for $14.9 million, Jordan built the home in 1995 during the height of his career with the Chicago Bulls. Lena Khan, chair of the Federal Trade Commission, has launched a market inquiry to better understand a concept called surveillance pricing. With all of the personal data collected on our devices, is it possible for consumers to be charged different prices based on browser history? The goal is to understand the pricing ecosystem, with 8 companies ordered to share information regarding practices. Thank you for listening and stay tuned to FX Baggio, Signal 101. Thanks, Lindsay, so much. A Lindsay participou com a gente enquanto estava saindo de Los Angeles, ou seja, saindo da Califórnia, indo para Chicago. Mesmo assim, ela participando aqui com a gente deixa um grande abraço e obrigado por participar sempre com a gente aqui, Lindsay. O que ela fala aqui, bom, primeiro, Nike, marca icônica de esportes aí, estava tendo, o valor da empresa estava sofrendo, principalmente aí com a direção desse CEO que acabou sendo afastado da empresa, e aí chamaram um veterano que já tinha se aposentado em 2020. Então a Nike sentiu aí alguns problemas nos últimos anos, estava perdendo o brilho, a marca, e resolveram dar uma mexida lá. Que bom. E outra notícia é o Michael Jordan, né? Isso aqui a gente falou para vocês antes. Michael Jordan tinha uma mansão lá em Chicago. Enquanto ele jogava no Chicago Bulls, ele construiu em 95 essa mansão. E há 10 anos estava listada essa propriedade. Inclusive a própria Lindsay deu essa notícia para a gente ano passado, que estava listada, mas não tinha sido vendida. E agora então fecharam um acordo lá, parece que ele vendeu depois de 10 anos a venda por 14,9 milhões. Enfim, demora, às vezes coisas demoram para acontecer. 10 anos a casa à venda, olha só. Outra coisa aí é justamente essa situação de surveillance pricing, né? Empresas grandes tentam saber, através do histórico que você faz as pesquisas ali, se elas podem cobrar um preço maior pela quantidade de vezes que você acessa determinado produto. Então, tem-se a preocupação dos órgãos regulatórios nos Estados Unidos em justamente entender essa prática para tentar, então, punir as empresas que tenham possivelmente envolvidas com isso, as grandes empresas, né? Então agora daqui a gente vai de novo com a participação de Lindsay, mas aí falando da economia como um todo, né? O chamado Monthly Wrap-Up, onde a gente faz o resumo do mês, né? Eu sei que a gente está no dia 24 agora, mas semana que vem já é dia 1º, então e semana de eleições, semana que vem é semana de participação com a equipe BR aqui para a gente discutir aí a tendência das eleições que vão acontecer, pelo menos para prefeito e vereadores no final da próxima semana. Então não é costume aqui a gente falar com esse enfoque, mas é uma tendência do momento. Com certeza a gente vai fazer uma cobertura aqui, tá? Como a gente já fez semana passada, dando a continuidade. Então a gente chama a Lindsay mais uma vez para falar então da economia lá dos Estados Unidos, como está indo. Vamos lá, Lindsay? Once again, reporting from Chicago, this is Lindsay Herrera with this week's U.S. Market Wrap-Up. The U.S. economy appears to be on track for another solid quarter of growth, while price pressures could be an issue in the manufacturing sector. GDP looks to be solid with annualized rate of 2.2% in the third quarter, and Federal Reserve Chair Powell stating the U.S. economy is in good shape. Inflation is down, labor market is in a strong pace, and we want to keep it there. The labor market is cooling, slowing, but not slow. Unemployment at 4.2%, and 196,000 new jobs a month through August 2024. Housing market is an area that has shown residual elevated price pressure. According to a survey of realtors, home sellers in the Northeast, Midwest, and Southern California have the most power, while home buyers in Florida and Texas. Thank you for listening and stay tuned for world updates brought to you by FX Baggio, Signal 101.
Lindsay, thanks again. Aqui o comentário, né, sobre o reporte dela, justamente sobre o que aconteceu na semana passada. Na quarta-feira, fazendo uma revisão aqui, o Banco Central americano elevou a taxa de juros, diminuiu a taxa de juros em 0,5%, enquanto foi a primeira vez em mais ou menos 24 meses, né, que eles estão baixando as taxas. Na verdade, desde a pandemia, né, eles começaram a aumentar gradualmente os juros, estava 5%, agora está mais ou menos 4,5%. E foi considerado pelo mercado um corte de juros grandes, né? Mas como tudo estava sob controle, né? A taxa de desemprego a 4,2%, inflação baixando, eles querem que a inflação baixe para 2%, essa é a meta deles lá, né? E os números bons do PIB americano, 2,2% no último trimestre, então eles resolveram baixar. Não sei qual vai ser a tendência, mas isso alivia quem tem cartão de crédito, está com muito dívida, quem quer comprar casa própria diminui um pouco o valor das prestações, das parcelas lá do financiamento de imobiliário, né? E aqui no Brasil o contrário, né? Aproveitando aí para comentar para vocês, o nosso juro aumentou em 0,25%, foi de 10,50% para 10,75%. A decisão foi contrária justamente para o Copom, o nosso Banco Central, quer manter tudo isso por causa da inflação. A inflação aqui está tendendo a aumentar, ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está apontando para baixo, o desemprego está apontando para cima, então eles viram um equilíbrio ali para cortar um pouco a taxa de juros. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem inflação subindo, tá? Porque o dólar estava subindo. Lembrem, o dólar chegou a 5,70 praticamente, quase 5,80. Então precisava se baixar o dólar mais alto, quer dizer a inflação mais alta aqui no Brasil, é diretamente proporcional. Então o Banco Central, e mais o fiscal, que é o pior, né? O fiscal, o governo central está devendo bastante. Vocês lembram aí que esses dias eles estão tentando fechar o teto dos gastos, a dívida, etc., com aquele arcabouço e tudo mais, não consegue fechar nada. E aí tanto é que o Banco Central então aumentou um pouquinho, e na própria sexta-feira, como há 21 anos o governo central, aliás, o governo federal tinha a obrigação de fazer o orçamento, propor o orçamento, a LDO, né, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ele colocou uma nota que não ia conseguir cortar tantos custos lá e não deixou pronta essa nota. Foi lá para os Estados Unidos, está lá em Nova York agora e não fechou essa LDO ainda. Então com isso o mercado desconfia, né? O que aconteceu? A bolsa foi lá para baixo, o dólar voltou a subir. Essa taxa de juros aumentada era justamente para baixar a inflação, baixar o dólar, né? Aumentar a confiança do mercado. Mas isso não está acontecendo, porque o governo não está fazendo sua parte. O governo não está poupando, o governo não está obedecendo às regras, e aí o Brasil fica complicado. Por isso que a gente está tendo essas respostas do mercado. Né? Não tá, e aí a tendência é de alta da inflação, a tendência de alta de novo, de um possível aumento, né? Por mais que fique ruim para o mercado brasileiro, para quem encontrar empréstimos, etc., para as indústrias, para todo mundo, mas é obrigado a fazer isso porque o governo não está fazendo sua parte. Tá? Então todo mundo, nós como cidadãos, tem que cobrar do governo para que ele cumpra as metas fiscais, para que ele não gaste mais que arrecade, tudo isso aí, né? Ao invés de ficar discursando algumas coisas certas, outras coisas balela lá em Nova York, preocupado em ficar aparecendo aí pelo mundo, né? Como sempre fez. Então é isso aí, pessoal. A gente pode ter mais aumentos da Selic nos próximos meses, porque está difícil de seguir as metas do Banco Central, já alerta. E aí, por exemplo, vocês podem ter notado que inclusive a renda fixa voltou a ficar atrativa, né? E a bolsa foi um pouco para baixo, porque tem a tendência aí de aumentar a taxa de juros de novo. Espero que não, mas né, fiquem avisados aí se o nosso governo aí não der um jeito, ou seja, não obedecer às regras, essa é a tendência, tá? Então aqui agora a gente vai com o Fausto na Itália e ele vai passar o sinal lá da Europa. Vamos lá então, Fausto?
Ascoltatori di FC Sbaglio Signal 101, sono Fausto Pieroni dall'Italia e questa sera vorrei parlarvi di un piccolo riassunto della situazione previdenziale italiana. L'Istituto di Previdenza venne fondato nel 1898 e si chiamava Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e Vecchiaia degli Operai. Trasformato poi nel 1933, quando cominciò a funzionare, prese il nome di Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e dal 1944 Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Il sistema è sempre stato piuttosto efficace fino agli anni 60, i 60 anche fine anni 60, diciamo vicino agli anni 70. E solo che poi è subentrato il problema delle pensioni baby, ovvero tutti i dipendenti statali con 15 anni di lavoro potevano andare in pensione percependo la pensione anche all'età di 35 anni, ad esempio. E questo ad oggi è un grande problema, perché l'INPS, l'Istituto di Previdenza, sta pagando cifre assurde per questo tipo di pensioni. Altra cosa, oggi i contributi versati da tutti i lavoratori servono solo a malapena, a sufficienza per pagare le pensioni in corso. Arrivederci, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di FC Sbaggio e ci vediamo qui la prossima volta. Grazie tante, Fausto, grato, Fausto amigo. E o Fausto fala aqui sobre um problema que está acontecendo no mundo inteiro, que é o problema previdenciário. Bom, esses dias eu estava viajando com a minha mãe e a minha mãe fez uma observação. Você às vezes fala umas coisas que o pessoal, que são muito negativas. Aí eu falei assim para minha mãe, bom, se eu estou falando coisas negativas é porque são verdadeiras, né? Essa situação, por exemplo, essa notícia da previdência, dessas dívidas que a gente está tendo, elas são verdadeiras. Se eu não puder falar a verdade, o que está acontecendo aqui, ser transparente, eu não faço um programa, né? Eu falei para ela e ela me deu razão depois, tanto é que ela está, às vezes, passando notícias a respeito disso e conscientizou de quão é importante. Uma coisa, ela já está aposentada, não tem problema, mas será que a gente vai conseguir se aposentar, né? Eu tenho 50 agora, eu tenho medo que não vou conseguir me aposentar depois, né? Então a gente precisa fazer o esforço, o governo central precisa fazer o esforço. Nós fizemos reforma aqui no Brasil em 2019, ali no Paulo Guedes, né, ali no governo Bolsonaro, fez uma reforma previdenciária, talvez a gente precise de outras. Mas dizendo que o Fausto fala aqui do sistema previdenciário da Itália, para fazer um comparativo, né, ele colocou só o início, né, no próximo programa ele vai falar um pouco mais detalhado, mas que a Itália então criou em 1898, depois 1944, depois da guerra, ali no final da guerra. Eu acho que a última reforma que eles fizeram maior foi em 1970, né, e agora, né, chegaram, por exemplo, a ter a situação que eles, 15 anos de trabalho, o funcionário público já podia se aposentar, ou seja, as pessoas às vezes com 35 anos já podiam se aposentar. E aí como, né? Depois o pessoal começou a ficar mais velho, na Europa, como um todo, a tendência é o velho continente, porque as pessoas são na média mais velhas que outros lugares do mundo, né? Mas o sistema previdenciário lá começou a sofrer já a partir da década de 70, talvez 80, que o pessoal já começou a ficar muito velho ali já naquela época. E aí eles estão fazendo as reformas necessárias, né? Aqui no Brasil a mesma coisa, precisa fazer reforma. A China, eu também li um artigo aí que a China, a última reforma feita por eles lá foi na década de 50 e agora vão ser obrigados a fazer um plano massivo de reforma tributária, da Previdência, desculpem aí, nos próximos 15 anos, 500 milhões de pessoas vão passar dos 60 anos, já imaginaram? Então todo mundo precisa estar alerta do que está acontecendo. Eu não vou deixar de dizer a verdade para vocês. Se eu não puder falar a verdade, aquilo que eu acho que é importante, eu não faço um programa como esse, tá? Então isso é para quem quiser acompanhar a gente, quiser participar, participa. Se não tiver interesse, achando que eu estou, vamos dizer assim, sendo muito negativo ou alguma coisa nesse sentido, pode, lógico, ter a escolha de escutar outros programas ou podcasts.
né? Cada um tem o seu, né, as suas preferências. Agora a gente vai dizer para vocês o seguinte: continuem ligados aí, logo que a gente tem um break e a gente volta já, tá? Tem bastante coisa pela frente aí, muita notícia, mercado internacional, nacional, regional, a gente tem bastante para você. Vamos lá. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Maravilha, agradecemos sua audiência aqui no segundo bloco do FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger, tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z sem sofrência. O que eu queria ter falado, um comentário ali logo depois da notícia do Fausto lá da Itália, foi uma notícia justamente da Europa, né? Que a Ursula von der Leyen, que é vamos dizer assim, a chefe do partido europeu, anunciou então um plano ambicioso de estruturação da Comissão Europeia, adotando algumas das propostas feitas pelo Mario Draghi, né? O Mario Draghi é italiano, foi o PM, né? Foi o primeiro-ministro lá do Parlamento Europeu também, e o Mario Draghi escreveu um livro muito legal, objetivando então a fazer um bloco mais competitivo. A Europa está lenta, ela não consegue acompanhar. Uma vez ela já não conseguia acompanhar os Estados Unidos, agora a China, então ela fica no meio dos dois ali, não estava sabendo o que fazer, ela só estava colocando regulamentação, processando os líderes mundiais. Ela falou assim, o Mario Draghi falou assim, não, a gente precisa ser mais competitivo. O que eles querem fazer? Investir 800 bilhões de euros, né? E aí algumas funções, né, da União Europeia, os executivos, por exemplo, foram para a França, para a Espanha, para a Itália, para liderar então uma estratégia industrial bem atualizada, né? Objetivando então a digitalização das 27 nações do bloco, né, da União Europeia, e fazendo competindo nessa economia amigável para climas, né, vamos dizer assim, né, essa mudança climática que está acontecendo com os Estados Unidos e com a China. Ou seja, precisam avançar essa pauta aí, modernizar a União Europeia, né? É isso que está precisando. Tomara que dê certo, né? Então, aqui, dando continuidade para vocês, tem outra notícia muito importante que aconteceu hoje, que é o Departamento de Comércio dos Estados Unidos está propondo banir alguns dos principais produtos, softwares chineses, né, e também software e hardware chinês conectado a veículos, tá, devido à segurança nacional, né? Então, que efetivamente então, barrariam, né, a maioria dos carros chineses do mercado americano. Então esse carro, provavelmente do dia para a noite, eles vão cortar a ida desses carros para lá, defendem o mercado deles, estão com medo de serem espionados, né, o consumidor americano. Isso é o que eles alegam, né? Então esse movimento é parte de restrições americanas, objetivando então a prevenir, né, essa surveillance, né, que vamos dizer assim, ficar vigiando, né, ou controle remoto de veículos, né, por adversários como a China e a Rússia. Então a proposta seria em fases, né, para começar em 2027 os softwares e o hardware a partir de 2029, né, com os fabricantes automotivos. Então não vamos dizer assim, não proibidos, né, mas o contrário, permitidos, né, para procurar isenções sobre algumas condições específicas. Então, pesada essa artilharia americana.
Falando nisso, ataques aí no mundo inteiro amplificaram as guerras lá no Oriente Médio. A Ucrânia está lá nos Estados Unidos tentando falar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora é uma reunião da ONU, né, das Nações Unidas. O Brasil, me parece que há mais ou menos 50, 60 anos, já é o primeiro a falar, né? Tradicionalmente, todo ano, o primeiro a falar é o presidente do Brasil. E aí o Lula falou algumas coisas lá, né, sobre mudança climática, sobre que não está acontecendo muita coisa para financiamento dos países mais pobres, né, e tudo mais, que está esvaziado. A ONU provavelmente perdeu a força que tinha. Isso foi a alegação do Lula, né, que a ONU está perdendo a sua força e que ameaças à democracia, muitas guerras, aquelas coisas todas, né? Então, como o ano que vem a gente tem a COP30 aqui no Brasil, o Lula quer demonstrar essa parte que o Brasil é uma forte potência, se não a principal potência climática aí do planeta, né? Isso está correto em dizer, mas por outro lado há exageros aí e o Lula deveria fazer a tarefa dele dentro de casa aqui para que a gente possa ter uma taxa Selic menor, vamos dizer assim, né? Então, controle da inflação, controle fiscal, principalmente controle fiscal, né? Que está sendo abusado aí, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Eu queria passar um abraço para um amigão meu, Murilo, de Floripa. O Murilo fez 50 anos ontem. Então, Murilo, se você estiver escutando a gente aí, bem-vindo ao clube dos 50, amigo. A gente é amigo há muito tempo aí e que você se cuide aí, tá? Uma coisa também importante aqui é uma notícia da parte, vamos dizer assim, energética, né? Do data centers no Brasil. Então, está surgindo o interesse de implantação de data centers no Brasil, né? Entre maio e agosto de 2024, 10 novos projetos de centro de processamento de dados iniciaram o processamento e acesso à rede básica de energia elétrica, segundo o Ministério das Minas e Energia. Isso indica uma demanda de 9 gigawatts, é bastante energia, até 2035, né? Então, segundo o MME aí, eu inclusive passei para o Zenon, meu primo lá do Rio Grande do Sul, que estão construindo em Eldorado Sul um data center lá, tá? Isso é bastante forte, né? Aqui tem mais ou menos uma conta que vão ser 22 projetos mais ou menos de data centers, né? Então é bastante coisa, e mais 12 que estão chegando agora. Então vai ser mais de 34 projetos no Brasil aí de data centers, né? A maioria, o Brasil principal da América Latina. Tomara que dê certo, né? Com isso eu também queria falar para vocês, e aí dar uma notícia importante, antes que eu esqueça aqui, é que a construtora aqui em Balneário Camboriú, né, a construtora FG, o Luciano Hang da Van e mais a família Senna, do Ayrton Senna, estão para lançar o Senna Tower, que vai ser o prédio residencial mais alto do mundo, né, com mais de 500 metros de altura. Então eles anunciaram aí, não sei qual é o planejamento de construir, de quando vai ficar pronto, etc. Mas para ser gigante, graças a Deus, né? O Senna foi um herói nosso aqui e esse pessoal é realmente visionário nesse sentido de transformar Balneário Camboriú com esses importantes projetos aí. Espero que eles tenham sucesso. Além disso, queria parabenizar alguns professores aí da UFSC. Alguns deles eu conheço bem, alguns deles inclusive somos amigos, e tenho muito orgulho desse pessoal que saiu numa lista, né, dos principais, quem são os 41 cientistas da UFSC, né, que são mais influentes aí do mundo, né? Então eu vou passar aqui para vocês, né? Vamos dizer, o pessoal que escreve realmente para artigos de científicos de alto poder, né, de persuasão, vamos dizer assim. Nós temos alguns aqui, né? O Bernhard Weltz, que é o Departamento de Química. Eu queria principalmente saudar aqui o Rui Daniel Prediger, Departamento de Farmacologia e Centro de Ciências Biológicas da UFSC. Rui, um abraço para você, né?
Aqui temos outros, o Ivo Barbi, departamento de engenharia elétrica, eu tive algumas aulas com ele lá, fantástico também. E alguns outros aqui, né, vários outros, tem 41, mas aqui esse pessoal está entre os top 10, então eu parabenizo aí vocês pelas citações aqui, né, de vocês serem grandes cientistas aí da nossa Universidade UFSC, ok? Então agora vamos escutar mais solzinho para relaxar e a gente tem bastante ainda para acontecer aqui, fiquem ligados, ok? Vamos lá. Maravilha, espero que vocês tenham curtido aí e agora a gente continua, né? Os mercados internacionais como estão, né? Então aqui a gente fala de bolsas americanas fechando o Dow Jones 0,20% positivo, S&P 500 0,25% positivo também e a Nasdaq de tecnologia 0,56% positivo. E aqui a Bovespa fechou a 1,22% positivo, sendo principalmente vários dias negativos, né? E hoje a China começou a ter uns estímulos lá promovidos pelo governo para dar, né, um boost na economia. Então eles tendem a comprar mais commodities e o Brasil é um dos fornecedores. Por exemplo, a Vale do Rio Doce foi muito beneficiada e saltou 9%, né? Fazia tempo, a Vale estava precisando se recuperar. E com isso também a Petrobras recuperou um pouco, aí teve aumento em commodities como metálicos, como petróleo e gás, né? Então algumas empresas aí tiveram bastante, vamos dizer assim, sucesso hoje no mercado, deu uma levantada com essa notícia da China, né? Então, em relação a isso, né, o barril de petróleo fechou a 0,1% positivo, está 75 quase dólares o barril, não está ruim não. E também por causa dessa tensão no Oriente Médio, as coisas também talvez tendam a aumentar se persistir por uma guerra regional lá naquela região, né? E o dólar em relação ao euro está 1,12 quase. E o Brasil, então, com a nossa bolsa aqui, a Bovespa, né, teve essa situação positiva hoje com vários commodities. Ok? Vamos então para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência. Até já. Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então. Agradecemos a sua audiência aqui no terceiro bloco do FX Baggio Signal 101 e voltamos aqui com vocês. Knowledge is Power, Signal 101 Stronger, tendências do macro ao micro, rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. E algumas notícias do agro interessantes, né? O BNDES está pensando que segura uma fatia bem grande da JBS, está pensando em vender essa participação na JBS, 10 bilhões de reais em ações. A hora que ele colocar no mercado, se talvez baixe o preço da JBS, vamos ver o que acontece. Semana passada teve uma notícia muito ruim aí da AgroGalaxy na sexta-feira, né? Uma empresa aí que era para ser um sucesso na prestação de serviços aí, de venda de fertilizantes e sementes e tudo mais. E aí eles não conseguiram manter suas operações e pediram recuperação judicial, né? Então eu acredito que esse pessoal mentiu muito para o mercado aí. Não foi legal não. Eu mesmo, esse ano foi um ano recorde de pedidos de recuperação judicial, né? Eu nunca vi um ano tão ruim para isso. Americanas, AgroGalaxy, enfim, várias empresas pediram recuperação judicial, talvez por causa da pandemia, outras por causa do clima que não deu certo. A AgroGalaxy vendo que o commodities, né, milho, soja, tá muito ruim esse ano, né? O Brasil não tá bem. Aliás, o mercado mundial tem muita oferta de commodities agricultáveis, né?
E então não foi bom para eles, né? O pessoal está sem dinheiro, não tá bom. E espero que melhore, né? Por exemplo, empresas aí também do agronegócio aí como a Raízen, né? Como essas empresas, usinas de etanol, por exemplo. Etanol está aumentando muito a oferta, e mesmo assim, né? Com essas queimadas em plantações de cana lá no centro-sul do país, principalmente no estado de São Paulo, deixa um porém como vai ficar as safras para os próximos anos. Está muito seco o clima, então se não chover, talvez tenha uma baixa aí generalizada de alguns locais do Brasil, de alguns determinados cultivos, né? A gente tem que acompanhar bem isso aí, tá? Então, gostaria de falar para vocês mais uma notícia importante aqui. Vamos ver aqui. Então, o Lula fala na ONU, né, esvaziada, provoca o Elon Musk e diz que não vai terceirizar responsabilidades, né? O Elon Musk aí, com aquele assunto da rede social do X, tá tendo que pagar para um representante do Brasil para voltar a operar aqui, né? Então vamos ver como é que fica essa situação aí do X. Outra situação que os juros futuros, né? Então tem essa alta forte até para quem compra o Tesouro Direto. Hoje vocês viram que estava com a greve do pessoal do Tesouro Direto, né? Do Tesouro Nacional. Eu não entendi, todo mundo está fazendo greve aí. Geralmente no governo do Lula ninguém fazia greve, agora é greve para tudo quanto é lugar no governo do Lula, né? Então mudou muito, né? O Lula não tá bem na foto aí, né? Outra situação aí para a gente discutir aqui é que o aumento de energia que vai demandar nos próximos anos, inclusive no próprio Estados Unidos, vai aumentar muito a demanda por energia nuclear. As usinas nucleares do Brasil, como vocês sabem, não funcionam bem, estão sempre aí no prejuízo, né? Angra 1, 2 e 3. É difícil então de prever que o Brasil vai poder um dia ser um líder aí em usinas nucleares. Nunca deu certo, né? Sempre devendo, né? Então, aqui tem a Brava. Vocês chegaram a acompanhar a Brava, deu um salto hoje, era PetroRecôncavo. A PetroRecôncavo decidiu, eles estão com capacidade aí para produção de 100 mil barris de petróleo por dia, estão produzindo na faixa de 56. Eles estão deixando um pouco para frente, eles têm mais 3 projetos que estão para chegar. O projeto de gás deles de Manati deve entrar em operação no próximo mês, talvez. Depois Atlanta, que é o navio offshore deles, acho que esse só em dezembro. E eles têm outro projeto aí que deve entrar entre aqui e dezembro. Então, eles têm bastante novidades aí nos próximos meses. Eu acho que é um papel bom para ficar, né? Hoje foi 8% de aumento, é claro que baixou bastante, né? Hoje, o que está acontecendo essa semana importante é o Rio Oil and Gas, é o ex-Rio Oil and Gas no Rio de Janeiro. Eu estava até planejando ir para lá, mas não vou poder ir. E então o pessoal todo de petróleo e gás está lá no Rio de Janeiro essa semana. Provavelmente vai ter bastante novidade depois disso. Por que eu falo tanto? Porque energia é o tema principal da mudança climática, é energia e também a parte de alimentos, né? Sustentabilidade alimentar, né? Segurança e sustentabilidade alimentar. Esse é o mundo que a gente vive, é o tema que a gente mais sabe cobrir, é isso aí, né? Então eu sou especialista em energia, consigo falar para vocês de qualquer tipo de energia aqui, tá? Então, por mais às vezes que fala, puta, o que eu tenho a ver com isso? Todo mundo tem a ver com isso, né? Porque é provavelmente uma das contas mais caras que a gente paga, ou a energia, né, para o combustível do teu carro, para a tua casa, etc., ou é o teu alimento, né? Isso já deve tirar o teu transporte, já deve tirar aí quase 50% do salário de uma pessoa com essas duas coisas aí, pelo menos, né? Talvez não tanto, talvez 20%, 30%, mas é a maior parte dos custos de uma pessoa, geralmente são para essas duas coisas aí. Então é importante prestar atenção. Agora então, vamos finalizando aqui. Então, caros amigos e ouvintes, né, em nome do nosso show FX Bar Signal 101, gostaríamos de agradecer
a sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios, né? Os próximos shows para muito mais tendência, né? Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, é o FX Baggio-Enercore, ative as notificações, sininho, comente e dá um like lá, curta, né? Eu contextualizei tudo para você. Aqui a gente trata do seguinte, ó, incertezas, problemas fiscais. Assim que o Lula voltar da viagem dele, ele vai ter que falar sobre isso aí, o que está acontecendo com a LDO, né? Vamos falar em orçamento, teto, limite de gastos, né? Ó, a Selic e a inflação, tendência de alta. Aqui no Brasil, para vocês verem, tem 400 estatais, 140 do governo federal, com prejuízo mais de 40 bilhões, né? Tem que ter boa gestão, tem que enxugar o que é possível e privatizar o que for possível. Tá? Então, o Brasil acho que vai ficar na contenção de despesas de 15 bi para cumprir as regras do arcabouço fiscal, 0,25 do PIB. Mas por quê? Porque a receita está aumentando, ele pode gastar mais. E não é porque ele está tentando cortar os custos, né? Então, você sabe que a Previdência Social, a gente fala bastante aqui da Previdência Social, etc., assistência social, é um dos custos mais altos que tende a aumentar cada vez mais. Então é preciso controlar as coisas. E o que o Banco Central quer dizer ali com a ata do Copom, quando ele colocou que o crescimento real do salário terá impacto sobre a inflação? Porque o governo quer está indexando o salário mínimo, aposentadoria, tudo com o índice de inflação mais o crescimento do PIB. Então ele quer que cresça mais o PIB, mesmo que seja à custa de mais dívida, para que então indexar salário. E o salário, com aumento real, aumenta a inflação. Então tem que ajustar, não é que a gente acha que salário que não deve ganhar um bom salário. Sim, mas tem que ajustar conforme a economia sustenta, tem que ter uma coisa sustentável. Não adianta nada pagar hoje para poder ser reeleito e daqui a 10 anos o Brasil explode aí, tem outra, né, financeira e economicamente não tem condições de pagar o sistema privado mais. Não adianta nada, tá? Tem que pensar no futuro. Tá, outro problema aí, o esmorecimento fiscal afeta a taxa neutra. O que é a taxa neutra? É a taxa justamente que encontrar uma taxa que seja balizada, que não seja muito alta e nem muito baixa. A taxa de diferença entre a taxa dos Estados Unidos e a que o Brasil aplica, essa taxa neutra, né? A inflação e a atividade tornam a convergência mais desafiadora, né? Então a inflação está aumentando e a atividade está aumentando também, tá? A última notícia aqui que é muito legal que eu achei, preços de remédios, né, explosivos, né? Então, por exemplo, assim, no passado os custos de remédios 2 décadas atrás eram no máximo $25 mil ao ano, né, os mais caros, né? Hoje tem remédio aí que custa 80 mil para artrite reumatoide, né, e alguns tratamentos de terapia genética, até $3 milhões por um tratamento de uma vez só. Olha o absurdo que são alguns tratamentos, né? Agora, alguns remédios aí, como o Ozempic, o Wegovy, né, para diabetes, para emagrecimento, custa mais de $1.000 por ano. Mas tanta gente que quer emagrecer, que as vendas dessa empresa aí chegam a $65 bilhões por ano só vendendo remédio para emagrecer. Já pensou? Os Estados Unidos tem 40% da população que tem obesidade, então os caras vendem pra caramba. E o sistema de saúde lá cobre o preço desse remédio. Já imaginou 65 bilhões para remédio emagrecer? Então, você que está nos escutando, melhor fazer exercício e dieta do que ter que pagar $1.000 para esse remédio emagrecer, né? Tá certo? Não fique aí preguiçoso, vá malhar um pouco, faça uma dieta e fique de boa. Aqui a gente gostaria de agradecer mais uma vez. Semana que vem a gente vai ter aquela análise especial das eleições, na semana das eleições. E então, um abraço a todos, cuidem-se e até lá. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui.